por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fiquem todos muito à vontade. Esse espaço aqui é todo nosso para a gente conversar, trazer vários assuntos que com certeza fazem parte da sua vida. E hoje eu trago um projeto para você conhecer que com certeza você vai gostar e se apaixonar. Eu estou falando do Ayabá Africanidades, um grupo cultural fundado em 2014 com o objetivo de utilizar torsos e turbantes como um caminho para a valorização da ancestralidade e estética da população negra e também promoção de uma educação antirracista. Em 2024, o grupo completa 10 anos de existência, resistência e exaltação da cultura afro-brasileira, inclusive já com livros publicados sobre a história dos turbantes. Justamente para conversar com a gente, contar um pouquinho mais sobre essa história, é que estão aqui os idealizadores do projeto. Valdiele Lima, professora de língua portuguesa, escritora e turbanista, e também Rubens Ferreira, professor especialista em ensino de sociologia e mestre em ciências sociais, além, claro, de escritor. Sejam muito bem-vindos, tudo certo? Tudo ótimo. Certo, tudo bem. Obrigada, né, pelo convite. E é isso. Vamos conversar. Vamos conversar, nós agradecemos por essa oportunidade e vamos aí dar a nossa contribuição. Muito bom. Primeiramente, vocês dois são um casal, então eu já quero saber, entrar na vida de vocês na semana, saber do Gibereçu, como é que aconteceu. Então me contem como vocês se conheceram, se tornaram um casal e resolveram criar a Ayabá Africanidades. Ah, massa, interessante. Nos conhecemos porque moramos próximos e através da tia, né, de Rubens, que é mãe de santo. Mãe de santo quer dizer, né, mãe de santo, né? E ela tem um terreiro. Sim. E lá eu estava, ele também, lá estava ele, a gente se encontrou e aí foi desenrolando o relacionamento. E aí após uns 2 anos, 3 anos, né, de relacionamento, a gente criou a Ayabá Africanidades. Como é que se constitui a Ayabá Africanidades? O que é? Explique melhor. Que a gente falou ali na teoria, mas como é que funciona? Ayabá Africanidades, na verdade, o nome foi criado com a ideia de reverenciar as nossas mães, né? As matriarcas, a mais velha, que fala, quer dizer, Ayabá. E a Ayabá, ela se deu no intuito de fortalecer, enaltecer a nossa cultura negra através do uso dos tecidos sobre a cabeça. Então, a partir do momento que eu já trabalhava com turbante, só que com vendas, eu e Rubens, a gente decidiu trabalhar de uma forma mais educacional, né? Querendo trazer essa importância, esse significado, não só para embelezar, para amarrar a cabeça, mas também o que é que tem naquele turbante, né? Qual a história que ele carrega, a importância dele na comunidade negra e como um todo, né? Para o mundo mesmo. Ela já tinha o hábito de utilizar os turbantes. Você já também estava inserido nesse contexto? Você sempre trabalhou, já que você também é professor, escritor, nessa perspectiva de valorização da cultura afro, dos turbantes, dos nossos acessórios e elementos? Observe, é uma coisa que ela conta pouco, né? Mas já que estamos aqui, vai falar. Lá na casa de minha tia, lá no terreiro de minha tia, a gente se conheceu e aí ela ficava me olhando quando eu ia pegar folha. Ela aí... Ele tem que falar do filme inglês, como a gente ela não conta, né? ela não conta essa parte. Mas a gente se conheceu, a gente, de um modo geral, a gente construiu essa militância, o fortalecimento dessa identidade no caminho da formação, no caminho das obrigações do candomblé, nesse movimento. Então, o passo que a gente começou a ler os autores, participar do movimento negro, se indignar com as questões que envolvem a população negra, a gente foi agregando, constituindo, fabricando a Ayabá Africanidade. E eu acho que isso é importante, porque 10 anos de histórias, a gente não chegou pronto, a gente foi fabricando, lapidando, né, naquele movimento de Nanã que a gente reverencia. Foi moldando, foi colocando, ó, isso aqui cabe para o nosso estilo, esse aqui não cabe para o nosso estilo. A gente tem uma forma de existir muito diferente dos outros grupos, a gente tem particularidade, a gente gosta de estética, a gente gosta de um refinamento, de elegância, e a gente vem trazendo esse estilo, que mais para frente a gente vai dar um tom mais acadêmico, mas de modo geral a gente trouxe ao longo desses 10 anos a nossa forma de existir. A Ayabá é a nossa forma. Muito bom. E dentro dessa questão também inquietação, né? Porque eu lembro que no início também da construção, eu estava trabalhando na escola lá no
Vale das Pedrinhas, na qual a coordenadora falou muito das meninas, dos cabelos das meninas, né? Da vergonha de alisar muito o cabelo, de querer esconder, de não mostrar, né, a sua cultura, a sua raiz negra. E aí também essa inquietação do poder mostrar para elas que existe beleza através de várias formas. Aí também o turbante tem muito esse traço, né? Esse laço com essa questão estética da comunidade mesmo, de fortalecimento. Agora, basicamente, a Iabá nasce com essa perspectiva das oficinas que vocês faziam em 2014. Isso. Que tipo de relatos vocês ouviam nessas oficinas e ainda ouvem, né? Mas, assim, o que é que foi motivando? A partir dessas oficinas, vocês foram tendo essa ideia de aprimorar, de transformar isso em um grupo cultural e não somente em oficinas de turbantes? Bom, acho que muito essa questão da estética, que a estética é o primeiro ponto realmente, nós como pessoas negras, o que impacta é a estética, né? A gente sabe que quando a gente chega em um determinado local, ninguém vai querer saber quem você é, seus títulos, né? Nada disso. O que importa é o seu cabelo, é a sua vestimenta e a sua cor. Então, algumas pessoas, elas tinham muita queixa sobre como usar o turbante, né? A dificuldade de entrar em determinados espaços com o turbante. Por incrível que pareça, e até hoje ainda existe isso. A gente escutava muitos desses relatos, né? Da vergonha de ter essa ligação com a religião, porque é muito forte mesmo. Mesmo que a gente use colorido, você coloque um lacinho, mas as pessoas têm muito esse impacto, né? Já achar do candomblé, é feiticeira, alguma coisa assim. Então, esses relatos, eles vinham trazendo uma inquietação, né? Aqueles questionamentos, aqueles incômodos na mente, para que a gente pudesse trazer essa informação de uma forma mais leve, para que as pessoas pudessem entender que ali não é algo que é para você ter medo, para você esconder, para você não querer usar, e essa forma de construção, né? Dessas relações, desses diálogos com as oficinas. As pessoas tinham medo de colocar, né? É muito complicado também. Não, para colocar assim, tipo, esse fechado, elas não gostavam, que achavam que, tipo, vai chamar muita atenção, é algo que é muito exagerado. Era sempre um negócio mais tímido, mais, né? Sempre assim, mas essa forma de abordagem, né? De trabalhar com a Iabá também é nesse caminho, né? De mostrar que não, é bonito, pode ser grandão, pode ser cheio de cores, cheio de tecidos, e ali não vai impactar na sua estética, ao contrário, vai fazer com que você saiba quem você é, né? E acentuar quem nós somos. É muito dessa linha. Tem uma coisa que eu acho que é importante, né? A minha sociologia é do cotidiano. Eu não gosto de trazer elementos muito macro. Eu gosto de ser didático e trazer de uma forma que as pessoas compreendam de forma didática, efetivamente. O que interessa às pessoas no cotidiano? Beleza, o que é que eu posso fazer para ser mais bonito? Como é que eu posso chamar a atenção? E porque existe no imaginário da população negra essa baixa autoestima, essa negação e tantas outras coisas. Então, a gente lá em 2014, a gente pensou em usar o turbante como veículo, como forma de elevar a autoestima da população negra e mostrar os significados, os símbolos desse adereço para outras culturas e produzir o nosso próprio significado, que existe basicamente, que a gente trabalha com 3 campos, que é o social, o religioso e o estético. São 3 campos específicos, porque muitas pessoas, elas confundem esse turbante que você está utilizando. Você é uma mulher negra e também é do candomblé. Então, uma menina negra pode olhar e achar bonito, mas ela tem uma formação evangélica, por exemplo. Mas eu quero usar o turbante, será que eu posso? Então, a gente não pode pegar uma mulher feita, uma pessoa que já tem uma formação, que sabe distinguir todos esses elementos para uma criança, para um adolescente que tem muitas interrogações na cabeça. Mas a gente tem que compreender, basicamente, que no cotidiano as pessoas se movem a partir de interesses. Então, o interesse inicial foi essa conexão com a ancestralidade a partir de como é que eu posso ser mais bonita. A gente vai trabalhar um pouco com essa questão no segundo livro. Mas eu vou deixar 2 elementos aqui que eu gosto da provocação. Minha sociologia é para provocar, que eu pensei em trazer exclusivamente para o seu programa, porque você é uma mulher negra de candomblé. Por que o turbante? Os tecidos adereços torcidos sobre a cabeça não é patrimônio imaterial da mulher negra brasileira. Porque
o movimento negro, a gente não encabeça esse patrimônio que a gente pega desde do período colonial até cá. Então, é uma provocação para que a gente pense nessa possibilidade de transformar, de reconhecer os tecidos torcidos sobre a cabeça como um patrimônio da mulher negra. Por que não? É uma questão. Outro elemento que me parece interessante é que a gente vai participar do congresso agora, em novembro, né? Agora em novembro, o congresso da UFBA, e a gente traz fases dos usos do turbante. Então, a gente percebe que, na primeira fase, a gente tinha um entendimento sobre os tecidos torcidos amarrados sobre a cabeça, e esses símbolos, esses significados foram se transformando, foram ganhando outros tons, e que a gente precisa fornecer interpretações coerentes para essa nova geração. Vamos rapidinho, você está falando desse seminário, desse evento que vocês vão participar, então eu quero pedir que vocês expliquem exatamente isso. Porque quem está nos assistindo muitas vezes está me vendo, vê nas ruas, hoje a gente vê uma frequência muito maior de pessoas usando os turbantes, mas não sabe historicamente a representatividade que eles têm. Então eu acho importante, como vocês vão falar disso no seminário, falem também para quem está em casa, explique um pouco dessa história, né, desse processo histórico, o que representou o turbante nessas 3 fases, o que representa hoje. Conta um pouquinho para a gente. Pode ir? Pode? Ou você quer ir? Vai, quer a pesquisa Cada um dela. conta um pouquinho. Vou falar bem. Vá. Assim, o turbante, né, como a gente trabalha nas oficinas, a gente traz uma história, porque a gente fala mais do turbante aqui no Brasil, né, Bahia, Brasil. Mas o turbante, ele chega aqui através dos negros escravizados, né? Não sabemos realmente, né, qual o formato do turbante, né, qual a nação realmente que deixou, né, que trouxe esse legado do turbante, mas nós sabemos que foi os negros escravizados. E naquela época, né, o turbante, ele era usado muito, né, como a rodilha, né, que a gente não faz, né, aquela questão Sim. de rodilha para carregar o balde d'água, muitas vezes também para esconder, né, as sementes, que tinha aquelas questões das fugas para os quilombos. Então o turbante servia muito disso, além, claro, né, de proteger a cabeça naquela época. Então, com o passar do tempo, né, aqui a gente já começou a perceber que o turbante já foi utilizado para outras coisas. Aí vem a década de 70, né, 60, que tem esse resgate do turbante mesmo como fortalecimento da resistência da cultura negra. Aí vem os blocos afros aqui, né, na Bahia, que foi ele aí que acho que assentou bem mais, que não tem outro, né? A gente pode falar que foi o que trouxe o turbante de uma forma bem expansiva, até porque o bloco afro são várias pessoas negras, né, principalmente mulheres, com aqueles tecidos, né, sobre a cabeça. E aí o turbante, ele foi se popularizando. Como assim se popularizando? Ele já foi usado, já foi começado a usar como moda, né? Como modismo, para embelezar mesmo, para enaltecer a cultura negra. Além de que tem o ojá, que aí o ojá também é um turbante. Só que a gente sabe, né, que o ojá, ele já tem esse nome pela questão da cultura negra, da religião. E aí tem sua forma de utilizar, né, que a gente sabe que o ojá, você vai ter suas funções dentro da religião de matriz africana. Quando se tem um cargo, você utiliza de uma forma. Quando você não tem cargo, quando você é iniciado, você vai usar de certa forma. Mas você não pode usar o colorido se você é uma biana. Então, tem todas essas informações e significados que a gente traz muito em relação a esse tecido torcido sobre a cabeça. Que eu gosto muito de falar isso, né? Tecido torcido sobre a cabeça, porque é turbante, é o gele, né? Que é usado na Nigéria pelas mulheres nigerianas, que é o gele, que é aquele bem grandão, que parece, né, um armado, né? É muito lindo, parece uma coroa mesmo, né? E aí tem a capulana, tem o tobossô, né, que a gente também fala muito dentro da nossa religião. Então são vários nomes, mas que é a mesma coisa, né, o mesmo pano, mas que tem vários formatos e vários significados dentro desses locais. Então eu falo muito que ele veio trazido, né, pelo nosso povo mesmo, com um formato, e desse pano ele foi se estendendo e se moldando a partir dos anos, né, da sua expansão, do seu lugar dentro das histórias. Tem um detalhe que eu acho que faz toda a diferença, que é o uso do passado, né? E a gente precisa compreender o seguinte: o contexto colonial foi
e o nosso contexto contemporâneo é outro. Nós estamos buscando o fortalecimento da nossa identidade, mas nós não podemos colocar os significados, os símbolos que nós atribuímos hoje ao tecido torcido sobre a cabeça no período colonial. Então, quando você fala do período colonial, existem especificidades, existem narrativas religiosas, étnicas, que não necessariamente correspondem ao significado que a menina usa quando você está vendo, passando na rua, que a menina está utilizando. Então, a gente precisa compreender essa disparidade, essa diferença. Nós estamos ligados ao passado, mas nós também ressignificamos os símbolos e as narrativas. O tecido torcido sobre a cabeça, ele tem um lugar dentro da religião de matriz africana, como a mãe fala muito bem. Dentro da religião, nós utilizamos com a regra, com hierarquia, com todo o significado dentro do rito. No campo social, são outras regras, são outros valores e tantas outras coisas. Aí, uma provocação, que a minha sociologia é isso aí. Por exemplo, Valdiele falou sobre a cultura nigeriana, falou sobre, que é um pouco da pesquisa dela, se ela se permitir falar um pouco, né, do TCC dela, é importante. Quando se usa um turbante aberto, ele tem um significado lá. Você utiliza o mesmo significado aqui? Por exemplo, você é solteira, casada? Isso é uma demonstração de regra social, se você está disposta para se relacionar, está aberto, está fechada. Isso é o significado do turbante lá. Aqui possui uma outra lógica, aí, uma outra cultura. Mas aí já tem essa questão, que não tem o livro de Mãe Estela de Oxóssi, né? Meu Tempo Agora, tem essa passagem que ela fala sobre esse uso do turbante. O modelo de turbante, o seu que está aberto, é uma mulher solteira. Ih, menino, deu ruim. Exatamente. Eu achei interessante que ela colocou na cultura nigeriana tem isso, e aí no livro dela tá lá, e o turbante fechado, a mulher casada. E aí quando a mulher... Então, é uma forma de comunicação com o outro. Se o homem, ele vê que a mulher está com o turbante aberto, ele sabe que ele pode flertar com essa mulher. Xiii. Então ele já pode se aproximar, tipo... É uma mensagem, você entende? É uma mensagem. E aí ela bota isso, eu acho muito interessante, porque no livro dela tem isso, entendeu? E ela, o que é uma mulher baiana, né? Que fala isso, mas é nossa ancestral. Então ela era uma mãe de santo baiana que escreveu isso no livro. É muito interessante que na cultura nigeriana também tem essa forma. Tem também a questão da condição social, que o formato do turbante, o tipo do tecido, também diz que aquela pessoa tem uma condição, né? A estratificação social, quem tem condição, quem não tem. É uma forma de linguagem e de símbolo muito forte, muito, muito importante. Para quem usa e para quem lê. Por exemplo, se você usar aqui na Bahia, estamos aqui na Bahia. Câmera, você consegue ver? Consegue ler dessa forma nigeriana o turbante dela? Dificilmente ele vai ler dessa forma. Então, o uso do passado, as especificidades culturais de outros territórios não se aplicam aqui. Então, a gente precisa trabalhar o nosso significado. Então, é essa a parte que a gente diferencia, né? A Ayabá se distancia. A gente entende que existe campos específicos, o campo religioso, o campo estético e o campo social. Se a gente não fizer esse uso didático de colocar o turbante no seu devido lugar e seus significados a partir desse território, a gente confunde a diáspora, a narrativa afrodiaspórica. Entende? É esse movimento que a gente levanta há 10 anos. Basicamente, nesse ponto é isso. Muito bom. Olha, a gente vai ainda continuar conversando muito, tem um bocado de coisa aqui para perguntar, mas eu queria saber em relação à sala de aula, né? Que vocês vão fazer esse seminário, participam de seminários em escolas, em universidades, enfim, realizam vários tipos de eventos, mas na atuação de vocês, enquanto professores, vocês também realizam oficinas em sala? Como é que acontece essa dinâmica? Sim, fazemos sim. Até a escola agora que eu estou trabalhando, vai ter uma atividade, né, sobre o mês, né, da
da consciência negra, que é algo também assim que... foi até bom sua pergunta, porque nós como professores negros que trabalhamos com isso, eu acho que a gente tem como obrigação trabalhar isso durante o ano todo, porque infelizmente as escolas, né, elas têm praticamente um dia, né, para trabalhar sobre isso. Não vou nem dizer um mês, é um dia. E assim, dentro da escola, não vou dizer que a gente faz a oficina todas, né, em todo momento, mas a gente está sempre abordando, trazendo informações, informando os meninos sobre essa importância da cultura negra, como todo, turbante, acessórios, outros, tudo que engloba a nossa cultura. Mas os trabalhos, na verdade, são muitos assim pontuais. A oficina mesmo para fazer, para pegar o tecido, amarrar, para falar sobre o tecido, são pontuais mas praticamente julho, né, que é Julho das Pretas, e novembro, que as escolas permitem com que a gente faça esse trabalho mesmo aberto. Mas dentro da sala de aula é mais aquele negócio sucinto, né? Uhum. Então, assim, expansivo. Digamos que de forma individual vocês tentam pincelar o assunto ao longo do ano para não se resumir somente porque a você tem que seguir tipo um cronograma, né? Muitas vezes a escola, se a gente sai daquele, né, daquele cronograma, aí você é apontado também, porque vai falar só do preto, da cultura preta, de turbante, aí tem isso. Mas a gente tenta, né, sempre dar uma encaixadinha aqui e ali, bem de leve, porque não tem como fazer, sei lá, levar o turbante toda vez nas salas para sair amarrando. Isso não acontece. É mais pontuais mesmo que as escolas fazem essa atividade. E que é algo que eu sempre falo, as escolas fazem durante o ano todo, porque não faz trabalho durante, né? Todos os meses ela convida pessoas que trabalham com isso para fazer, mas é novembro. Pois é, e você falando disso, e vocês como professores, eu sempre questiono em relação às leis que nós temos, né? Que regem sobre a introdução do ensino da cultura afro e indígena nas salas de aula, nas escolas. Então isso é um verdadeiro engodo, né? Porque a lei existe, mas na prática o cronograma, o que vocês têm que lecionar, continua seguindo aquela diretriz... A cartilha, né? A cartilha que sabe Deus quem criou, né? Mas que as leis 10.639 e a 11.000 e quachá fica deixada de lado. É muito difícil, uma briga assim... muito difícil essa questão. E eu acredito que o público, o seu público docente vai se identificar com essa questão. Por quê? Não é só a cartilha, não é só os alunos, mas você enfrenta dificuldades com os outros professores, com o corpo docente, com a coordenação pedagógica, com a direção. Quando você levanta essas temáticas de forma científica mesmo, acadêmica, o menino precisa se reconhecer como preto para ele enfrentar a desigualdade, para ele enfrentar o sistema capitalista. Mas só que quando você coloca isso na agenda como prioridade, enfrenta a resistência com os outros professores que não legitimam essa questão de raça, de gênero, de orientação sexual, da diversidade como um todo, né? A questão do multiculturalismo. E coloca uma agenda tradicional e que o menino não se reconhece porque não tem um capital cultural, não se vê naquele conteúdo e a gente fica como ilha, né? Isolado, tentando colocar alguns debates, algumas situações ao longo do ano, mas de forma muito tímida em algumas unidades. Outras unidades têm uma maior abertura, mas tem unidades, que eu acho que é a grande maioria, que coloca limitações. E a gente está na Bahia, imagine se a gente estivesse em outros estados. E esses embates realmente é complicado. Desgastante. Muitas vezes você ainda se vê sozinho, porque quando você quer trazer esses temas, né, para fazer atividade na escola, como o Rubens falou, aqueles grupos, né, de professores ou gestores ou coordenadores que eles acham que não é importante, eles eles perseguem, né, aquele que está querendo fazer algo e você vai se inibindo mesmo e parece que não consegue mais abrir não sei, abrir você se abrir mesmo para fazer o trabalho em escola. E aí realmente não vai tendo. É isso que acontece. Os meninos, eles não têm noção. Você chega na escola, atualmente mesmo, parece que é brincadeira, mas se você chegasse na escola, eles vão perguntar se você é africana. Aí eu fico, gente, meu Deus, é uma coisa assim de louco, é sério. Uma vez se botar um turbantinho, eles... a próxima é daqui? Não é daqui não, né? Porque não tem essa relação, são meninos pretos de comunidade. Sim, sim. Né? Mas... eu vivi isso na pele também, porque houve um período em que eu dava aula de rádio.
em uma escola no Sério subúrbio, mesmo? Ah. numa grande escola lá. E aí tinha um laboratório de rádio, me chamaram com essa proposta de eu lecionar para crianças pequenas. E aí eu lembro exatamente disso. Você tocou nesse ponto, eu me lembrei exatamente do episódio. Eu estava bebendo água e aí uma menina veio e me abordou. Pra você é baiana, mas ela quis se referir a baiana de acarajé. Isso. E aí, porque eu tava de turbante com a roupa bem estampada, bem africana. E aí eu disse, não, eu sou baiana porque eu nasci na Bahia. Aí ela disse, mas você come gato? Aí eu disse, oi? Você come gato? Eu disse, não. Quem ele disse isso? Não, porque minha mãe disse que baiana come gato. Eu disse, não, diga à sua mãe que ela tem que ler, entender um pouquinho mais sobre as baianas de acarajé, sobre a nossa cultura, e depois a gente vai conversar. É isso mesmo. Aí chamei ela, a gente conversou, e foi um momento até interessante. Mas para você ver como a questão do preconceito está enraizado e é passada de pai para filho, né? E aí vira uma bola de neve, que a gente vê um problema que, assim, faz parte é a nossa identidade sendo transformado em algo proibido, que a criança, ao ver, se assusta, né? Sim. De modo geral, por exemplo, a gente enfrenta situações muito específicas. A menina usa o turbante, ou o menino, independente. Chega na escola, na unidade, é barrada porque não pode utilizar nada sobre a cabeça. Aí, isso não é um adereço de moda, isso é religioso. Porque a menina não pode utilizar, no caso das obrigações, no caso dos ritos e tal, das pessoas pós-rituais. E aí sempre enfrenta essa limitação com o racismo, com a falta de reconhecimento dos adereços afro-brasileiros, da religiosidade nesse campo específico que eu estou tratando. E isso inibe um jovem que está em formação de identidade, de autoestima, de sair de sua casa sabendo que vai ser barrada pela tia na portaria ou pela direção. Então, quando a gente trava esses debates, fica muito particularizado, né? O professor que vê racismo em tudo, a gente tem que ver se não guardou nada dentro do turbante. Para que precisa turbante? Sim, não é você que diz isso, é a mãe de santo lá. E aí, como é que vai ficar? A menina vai ficar sem aula? Então, são problemas do cotidiano escolar, do racismo dentro das escolas, que nós enfrentamos enquanto grupo cultural e que não ganha eco. É por isso que, quando você reconhecer o turbante como patrimônio da mulher negra, imaterial da mulher negra, eu acho que essas questões vão diminuir, porque vai ter uma regulação, vai ter um mapeamento institucional e um reconhecimento, porque, de certa forma, pode estar ocorrendo um conjunto de problemas ligados ao turbante agora, e a gente não tem dados, não tem informações. Porque é aquela questão, né, que eles relacionam o turbante a um boné, que acho que é uma coisa muito desrespeitosa. Tem relatos de escolas mesmo que as meninas colocaram o turbante, a vice-diretora manda usar aberto nem aberto assim, né? Porque a gente gosta muito, né, do volume. Então, só pode tipo uma faixa, que diz que podem levar estilete, levar faca, esses instrumentos que pode ser algo muito perigoso lá dentro do turbante. É terrível, terrível. Sério. Isso são é um reais tema mesmo, que realmente assim. precisa ser revisto, né? Essa ditadura dentro das unidades escolares não coadunam, não combinam mais com a nossa realidade, com a nossa necessidade de autoafirmação. Essa é a realidade. Vamos fazer nossa pausa, vamos para o nosso intervalo. A gente vai beber aquela água, rapidinho, não saia daí que a gente volta ainda conversando sobre Aiabá Africanidades. Muito bem, estamos de volta, tá vendo? Foi rapidinho, só o tempo mesmo daquela água e a gente volta conversando sobre o Grupo Cultural Aiabá Africanidades, que está completando 10 anos em 2024, com uma série de atividades, oficinas, palestras, livros e tudo mais que a gente vai conversar agora nesse segundo bloco. Eu queria que vocês falassem agora, Valdiele, Rubens, falassem sobre os trabalhos de um modo geral que vocês realizam, né? Tem as oficinas, tem a venda de turbantes, mas vocês também preparam indumentárias para famosos. Falem um pouco sobre isso. Sei que vocês já trabalharam aí com alguns que a gente bem conhece, né? Sim, sim.
Acho que que mais trabalhei foi Margarete, né? Margarete, que nos carnavais, durante, acho, 3, 4 carnavais, sei lá, alguns carnavais, viu? Minha idade tá chegando, não tô lembrando, não. Alguns carnavais, Margarete, fiz em Saulo. Ai, gente, tô lembrando não, diga aí, que mais? Daniela lá no ensaio. Foi Daniela, Tiamá até também, uma vez no clipe do Ilê. E algumas pessoas assim que a gente vai trabalhando, porque na verdade a gente trabalha com a oficina, palestra, ornamentações para festas, todo tipo de festa, né, comemorações. E assim, a gente na verdade utiliza o turbante para todos os campos, entende? A gente vai trabalhando da melhor forma para que ela possa tá tomando todos os espaços, né? É um trabalho que a gente vai fazendo com esse intuito, né, de levar o turbante para todas as áreas. E que ótimo. E a gente hoje vê, como eu falei no bloco anterior, um maior uso, né, do turbante em desfiles, em eventos. Então a gente percebe que esse trabalho de formiguinha vem dando certo. Não é isso? Não, dá certo, dá muito certo. Assim, desses 10 anos eu percebi que as pessoas elas estão utilizando mais mesmo, estão conhecendo mais, buscando saber mais, porque a gente observa pelas oficinas. Antes as pessoas elas não tinham noção mesmo, elas não sabiam de onde aquele tecido, né, de onde ele veio, qual o papel dele aqui, né, pra gente, para nós mulheres negras que mais utilizamos. Apesar de que não é só mulheres, né, homens também podem usar, gente, porque... E fica lindo, viu? Os homens negros têm um pouco, né, de preconceito, né, o machismo, vamos, né, tirar um pouquinho isso e... a partir desses 10 anos a gente observa que está usando mais, está conhecendo mais, tanto as adolescentes, crianças também, né? Elas têm esse entendimento. Eu tenho minha sobrinha mesmo de 6 anos, né, Helena, que ela sempre que vai lá em casa, ela gosta, né? Ela quer colocar o turbante, ela conhece, ela pergunta ela sobre o turbante, acho que ela sabe falar até melhor que eu. Então, assim, está tendo essa utilização, né, maior, mais, mesmo que seja por moda, né? Que a gente fala muito, mas o pessoal só é por moda, não sabe nem mais estar utilizando. Isso é bom. Independente, né, que seja de moda, mas que use e depois vai buscando entender por que está usando. Agora, se você gosta da polêmica, eu já vou trazer outro assunto. Que é polêmica. Eu gosto. Tem uma certa celeuma quando a gente vê uma pessoa que se declara não negra, né, utilizando turbante. Né? E nas revistas, enfim, na moda de um modo geral, ou até nos espaços que a gente frequenta, quando a gente encontra uma pessoa com um tom de pele mais claro, utilizando o turbante. Isso para vocês é um problema? É algo problemático ou não? Está valendo porque pelo menos também está levando adiante nossa cultura, nossa moda, naturalizando o uso do turbante? Eu vou falar rapidinho porque o Rubens gosta Vai de se prolongar. Olha, sinceramente, eu vejo positivo e negativo. Como assim positivo e negativo? Positivo porque eu acredito que eles podem usar. Porque a nossa cultura não é só para ficar pra gente. É que nem o combate ao racismo. A gente vai combater o racismo, eu, você, Rubens, eles aqui, entendeu? Só as pessoas pretas. O racismo é para estar geral, né? Até porque não foi a gente que introduziu na sociedade. Então, esse combate tem que ser unido por todas as etnias e tal. Então, o turbante, eu penso da mesma forma. Os nossos trajes, nossos acessórios. Só que existe um problema. Quando é utilizado pelo não negro de uma forma, né, para só ter o financeiro, para ele usufruir dessa cultura e crescer e não enaltecer o nosso povo, aí já é um problema. Então, eu já vejo como uma apropriação. Ele está ali usando, ou então ele não tem nem conhecimento, ele não sabe, né, qual a necessidade, ele não respeita a sua origem, seus significados, eles querem saber pegar ali para ter o seu benefício financeiro. Eu sei que o turbante, o povo preto gosta, é uma coisa, vou colocar, vou começar a vender e tá tendo o capitalismo, né, ali tendo movimento, mas ele não tem um entendimento. Aí, para mim, já é um problema. Eu já olho desse lado. Mas que pode usar, acredito que pode. Mas respeitando e conhecendo, não tem problema nenhum. E, claro, trazendo o nosso povo, né? Trazendo a nossa história, trazendo... Tá ali se apertando todo para falar. Tá, já percebi. Mas reconhecendo, né, que é da nossa cultura, eu não tenho problema nenhum. Se chegar a 10 pessoas brancas, eu vou colocar o turbante. Se ela querer saber conversar
e querer dialogar comigo sobre, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é importante, sim, é necessário, mas que com respeito, porque o problema é quando pede respeito e já vai para a apropriação, né? Eles querem se favorecer com aquela cultura, mas não quer enaltecer quem é o principal agente, né, dali daquele... É o meu olhar, né? O meu olhar sobre essa questão, observe. O problema do racismo que a população negra enfrenta é qual? De acesso ao poder. Basicamente isso. Então, o objetivo do racismo é criar impedimento para que a população negra ascenda, ocupe espaço de poder econômico, social, político e tantas outras coisas. Não necessariamente é uma questão da estética. Observe. Se uma pessoa não negra utiliza o turbante, não necessariamente com a questão do significado. O tecido é dela, ela comprou, ela está utilizando, ela está se aproximando da estética da população negra. O movimento, nós devemos atacar o racismo para que a população negra alcance espaço de poder. E não necessariamente fique fiscalizando se uma pessoa branca ou uma pessoa preta está utilizando turbante e o significado que ela atribui. Até porque na diáspora teve significados e símbolos que não foram adotados para cá, para a gente. Então, eu acredito que a gente ganha mais se unindo e ocupando o espaço do poder do que ficar olhando as pessoas se está usando isso, se está usando aquilo. Eu acho que, de alguma forma, confunde temas acadêmicos, temas para pesquisa e esquece do poder. Eu acho que a gente precisa compreender, basicamente, o seguinte: sim, o preto precisa do recurso financeiro, do poder econômico, do poder político, do poder social e tantas outras coisas, porque nós somos maioria. Agora, ficar fiscalizando, que nem a Trans Salvador, ali está direito, ali não está, ali, sim, você sabe, para a pessoa, sim, você sabe porque você está utilizando, e aí a pessoa vai, que é um spoiler da nossa próxima obra, fornece uma interpretação de uma cultura lá de um país africano, pequenininho, que tem um significado da história lá do povo lá e a gente aqui não saiba. E aí? Então, é preciso trabalhar com uma certa clareza, porque a academia traz suas necessidades e as pessoas pretas utilizam a temática racial, como também não negras, para problematizar, para fazer ciência, e nós esquecemos do que é mais importante. Existe um marco na história do turbante, no campo estético, que é com Carmen Miranda. Existem outros marcos no campo da cultura, do carnaval, que os blocos afros fazem coalizão, fazem negociação com partidos de direita, com pessoas elitistas que votam contra a população negra e tantas outras coisas. Isso é possível? Então, a contradição está aí, que a gente não pode deixar de observar o que é importante para a população negra. A gente tem que entender, basicamente, que é recurso de poder. A população negra precisa de recurso de poder, porque a gente não critica os grandes artistas por participarem e fazerem coalizão no Carnaval de Salvador com artistas que se declararam bolsonaristas, por exemplo. A gente não está fiscalizando eles. Entende? Então, a discussão da apropriação cultural, a apropriação cultural tem o seu lugar, a discussão da estética negra tem o seu lugar e da academia tem o seu lugar, e a gente não pode confundir para chamar a atenção para pautas que não necessariamente sejam interessantes. O povo negro precisa avançar nessa direção. Poder. Ah, meu amigo, minha amiga que é branca está no shopping tirando foto e turbante. Beleza. E aí sim a vaga lá do negro que foi tomada no TSE. TCE vai ser como? Me parece que essa é uma discussão que a gente avança mais. E não necessariamente de ficar com igual a Trans Salvador fiscalizando as pessoas. E em tempos de redes sociais, é só isso que a gente vê, né? Existe, parece que, assim, com as redes sociais, a militância parece que tem que lacrar.
né? É a necessidade da lacração. Isso. Então, tudo que a gente vê, a gente aponta para gerar aquele debate ali nas redes e que não passa ali das redes. Então, Isso. enquanto isso, nosso irmão negro está ali passando fome do nosso lado e a gente não está enxergando essa real necessidade, né? É, Claudinha? porque também tem essa questão, né? Que o Rubem falou da fiscalização, mas assim, essa questão da apropriação também vai além, como você falou, do recurso. Eu trabalho com essa questão há 10 anos, né? Eu conheço pessoas não negras que trabalham bem menos e realmente não têm esse conhecimento todo, mas ela está sendo sempre financiada nas universidades, nas atividades, para falar sobre o turbante. E eu, Valdiele, que sou uma mulher preta aqui, não porque eu sou mulher preta, mas a questão da representatividade importa. E também sei falar sobre turbante, também sei fazer o turbante, mas o financiamento não vai para a Valdiele, vai para aquela não negra, que eles acham que é mais importante estar ali falando. Se é para falar sobre uma cultura, eu acho que tudo bem, pode falar, outras pessoas podem, mas quando existe a questão do financiamento, do enaltecimento, do fortalecimento, não é o preto, né? Não é o nosso povo preto que vai ali representar, que também tem um conhecimento, que tem todo embasamento. Eles vão financiar o não negro. E aí, assim, é uma questão de apropriação, é uma questão de fiscalização, só que, claro, a gente não pode sair mandando, né? A universidade vai lá, botar a plaquinha, fazer uma manifestação para tirar a pessoa e me colocar ou colocar a Cristiele, não. A gente está sempre debatendo para ver se melhora. Está melhorando ou não, não sei, mas isso é uma questão, sim, a ser vista, a ser reclamada, assim, sempre, porque sempre é assim. Tem PRVG, né, que é que eu ouvi uma vez alguém falando sobre ele. Ele é um fotógrafo, né? Era, né? Claro, já faleceu. Branco, que saiu aí, tá o nome até hoje. Mas tem muitos fotógrafos negros que também trouxe questões culturais. E ainda por cima ele foi a fundo dentro da religião, mostrou todos aqueles procedimentos cultos que não poderiam ser vistos. Mas ele é enaltecido até hoje. Uhum. E tem muitos fotógrafos. E por que será que teve esses acessos, né? É isso, a gente Essa tem que começar facilidade de acesso. isso. O candomblé está embranquecendo e isso eu acho que é um problema. Tem que participar, não tem problema, mas eu acho que é um problema. Porque o nosso povo preto, eles estão se afastando da religião, da sua cultura. Quem não é o não negro está se aproximando, está tomando aquele espaço e praticamente os negros, né? Os povos negros, eles não estão no salão dançando com suas belas indumentárias, mostrando seus orixás, eles estão na cozinha fazendo outros trabalhos, né? Sendo Isso os quando que não fazem migram, a né? comida, o que fazem, né, a comida, o que limpa aqui, o que limpa ali, o que vai limpar o barracão, o que vai tirar o capim. Mas na roda, então as pessoas não negras, né, dançando muito bonitas, trajadas com seus orixás lindíssimos, né? Que Ave Maria fazem curso de dança maravilhosos. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, eu acho que existe essa fiscalização, a palavra não é fiscalização, mas existe esse olhar que tem que ser firme. Eu ainda prezo por isso, sim, tem sim. Eu acho que tem. Não vou, claro, chegar a pessoa branca na rua, tirar o turbante, que isso é loucura, gente. Ela comprou com o dinheiro dela, isso é óbvio, mas que é um incômodo quando você vê os seminários, as atividades, o financiamento do governo para ir para fora do país para falar sobre a cultura negra, sim importante, é algo que incomoda, sim, incomoda muito e a gente tem que também trazer, né, um pouco esse olhar. Mas Perfeito. a gente não pode também estar, né? Imagina eu ficar toda vez nas atividades fiscalizando, chamando atenção, a gente vai ficar louco, né? Porque, na verdade, o que acontece com o nosso povo negro, a gente vai enlouquecendo. É isso que acontece. É isso. Vamos falar de livros? Vamos, que vocês né? lançaram aí já 2, já tem um no forno que eu sei. Vamos falar primeiro de 2021, que é esse, Aiabá e os Caminhos para a Ancestralidade. Tá aqui, pegue seu filho, Valdir, e conte um pouquinho dessa história que vocês contam nesse livro. Esse aqui foi o nosso primeiro livro, a gente escreveu na pandemia. E a ideia foi de materializar, né? Porque nossa cultura é muito oral. A gente sabe que é muito difícil, né, procurar informações, né? Infelizmente, algo assim escrito, né, daquelas épocas lá, né, lá atrás, sobre o nosso povo. Então, quando a gente começou a fazer, como eu falei a você, né, fazer o trabalho sobre turbante, a gente criou a Aiabá Africanidades, foi com essa ideia também de materializar e deixar algo físico para os que estão, né, chegando, para que os nossos futuros
pretinhos e pretinhas cheguem e tenham um conhecimento. Então, aqui nasceu em 2020 com essa ideia de colocar algumas informações sobre o turbante, a história do turbante, como é que chegou, né? Como eu falei no início, como é que chegou aqui. E aí tem Dona Salubá, que Dona Salubá é a mulher que vai, né, mediar essas informações. E Dona Salubá é a mulher mais velha, né? Que é o nome do personagem, que é uma reverência a Nanã, né? Saluba Nanã. Então aí o nome do personagem ficou como Salubá para a gente reverenciar e trazer essas informações, né? O mais velho falando para o mais novo sobre o que é o turbante, né? Como é que ele chegou até aqui, o Brasil. Perfeito. Aí veio 2023 e vocês, não satisfeitos, fizeram aí o que tem dentro do turbante da mamãe. As ilustrações, tanto do primeiro quanto do segundo, são maravilhosas. Olha que capa belíssima, belérrima, como diz nossa querida. Olha que livro maravilhoso. Conte um pouquinho da história dele pra gente. Bom, esse a gente veio trazer os significados, né? Os símbolos. Como é que o turbante, ele tem o seu torcer sobre a cabeça, né? Aí tem, o que é que tem dentro do turbante da mamãe? E o que é que tem dentro do turbante da mamãe, Rubens? Aí a gente vem querer o quê? Que além de amarrar, né? Porque a gente vai amarrando, né? O tecido a gente sai amarrando, faz vários modelos, brincando e isso. Mas quando a gente amarra, o que é que a gente quer com esse turbante? Aí eu sempre falo, eu quero que tenha conexão com o meu ancestral. Eu quero uma conexão com o meu orixá, eu quero uma conexão Passa a mensagem que tá solteira. né? Pois é, né? Ó, na próxima vez vai cobrir todo, viu? Vai ter que cobrir todo aqui, ó. Achar um gigante pra cobrir tudo. Pois é, olha lá pra não tá confusão uma de perturbação. Aí, então, é isso, são essas relações, essas formas. Porque no primeiro a gente vai contar como chegou, e no segundo a gente já vai dizer o quê? Dentro desse tem ancestralidade, tem cultura, tem força, tem resistência, empoderamento, né? Tem a beleza da mulher, das nossas mães, das nossas vós. O primeiro a gente mesmo aqui reverencia Nanã. E já o segundo a gente já está reverenciando Oxum, né? Que já vai falar da beleza, de todo esse procedimento, né? Que aqui, maravilhosa, essa foto linda. Incrível. É muito bonita. E tem também esse, que é essa mais velha, que eu acho linda essa foto, gente. Deixa eu só essa imagem melhor. Que é da mais velha, que esses traços eu acho muito lindo. Incrível. As ilustrações são de Gênio. Esses detalhes, né, da velhice, da sabedoria, eu acho muito bonito. Muito lindo, muito lindo. Parabéns, Enio, pelo trabalho, viu? Enio, e a vocês dois, obviamente, também. E o próximo livro? Vai vir quando? Calma. Tá um pouquinho ainda, tá devagarzinho. Tá devagarzinho. Porque acho que a gente foi rápido nesse passo no velho, no passo no velho. Mas já tem a ideia do que vai ser? Observe, a gente tem algumas produções em andamento. Sim. Ainda tem. Por exemplo, o TCC dela é uma das obras que vão ser lançadas, que eu acho que ela precisa falar o turbante como arte menor. Já é um outro já é um lugar, outro né? olhar do campo da estética. A gente vai brincando com isso. Mas é importante dizer que a gente observa a realidade e vê a demanda das crianças, dos adolescentes e pensa numa obra para responder essas questões. Observe. O que é que tem dentro do turbante da mamãe? Você, o público de modo geral, já observou crianças, adolescentes, observando uma pessoa mais velha amarrando o turbante, seja em casa, seja no terreiro, seja no salão, seja em qualquer espaço, em qualquer território. E essa criança, ela fica com um olhar de curiosidade. E o título do segundo livro, por exemplo, vem com foi uma pergunta de uma menina, de uma criança, da oficina de Vodielli. Ela falou, o que é que tem dentro do turbante? Então, essa inquietação que a gente mexe com o imaginário. É importante dar alguns spoilers, mas não falar sobre tudo. O continente africano tem muitos países, certo? E com culturas diversas. Para lhe responder de forma cirúrgica. Eu tentei fugir, mas você está me olhando. Eu sei que você quer o spoiler. Existem culturas diversas. E
cada país desse, cada cultura dessa, possui uma narrativa sobre os tecidos torcidos sobre a cabeça. Então, nós estamos, de alguma forma, mapeando esses significados, esses símbolos, e fazendo uma brincadeira com essas narrativas. Porque pode não parecer, mas pode existir narrativas contraditórias, sobretudo de lá para cá e lá com países vizinhos, nações vizinhas. Então, a gente está fazendo um mapeamento, uma catalogação, assim, de modo geral, sobre esses símbolos, esses significados e aproximando com os sentidos, significados que nós atribuímos aqui. Então, a nossa obra, basicamente, vem brincando com essa diáspora, né? O que aconteceu com os significados. Alguns ficaram debaixo do mar ou vieram de forma perfeita. Vamos brincar com isso aí. Legal, muito bom. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, redes sociais, venda o peixe aí, conta para esse povo onde encontrar mais sobre a Ayabá Africanidades. Os livros estão sendo vendidos por nós mesmos, né? A gente não está em nenhuma livraria. Pode entrar em contato pelo @Ayabá_Africanidades. Lá você entra em contato e a gente negocia aí tudo direitinho. É tranquilo. Então é esse o Instagram, @Ayabá Africanidades. Isso, _Africanidades. Muito bem. Seminários, oficinas, o que vocês quiserem, tudo que tiver a ver com turbante, procura Ayabá Africanidades. Meus amores, adorei receber vocês aqui. Foi ótima essa conversa, sucesso, muito boa sorte e continuem espalhando aí esse axé, essa cultura tão importante para nós sobre os turbantes, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Valeu, é isso. Ficamos por aqui, mas lembre que toda segunda-feira, 1h da tarde, tem um novo Azeviche quentinho para você. Um grande beijo, até lá.